Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje um programa muito especial, estamos na Semana da Pátria. Semana da Pátria que marca aí o 7 de setembro, o dia da nossa independência. Aliás, vou botar uma interrogação, independência? Vamos conversar com a professora Alba Regina Luiz Carron. Alba Regina Franco Carron Luiz. Nossa, mas... Já que você quer o nome completo. Só fazendo a cola mesmo, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sempre espero com muita ansiedade essa conversa, sabia? Muito obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui. E posso te garantir que repercute muito. Que bom. Porque a gente consegue levar para o telespectador a sua visão da história sempre com um olhar assim... do cotidiano, de como as coisas aconteceram de verdade, né? E não necessariamente aquilo que consta com aquela formalidade nos livros escolares, né? Não me pergunte data que eu não sei. Nem eu. Mas é importante receber a professora Alba aqui hoje, porque a gente vai falar realmente de algumas características que nortearam a nossa independência, falar um pouco da vida do Dom Pedro I, o que influenciou na decisão do Dom Pedro em proclamar a independência. Enfim, tem muito assunto aí pra gente falar sobre a vida do Dom Pedro I. Fazer até assim, né? Porque tem muita coisa, né? É isso aí, o programa Telescópio, Caleb, conta com apoios importantes. Eu quero agradecer ao Plano Familiar Camargo, também à Unimed Sul Paulista, ao Sicredi Cooperativo de Crédito, a DNA Florestal, importante, parceira, e lógico, a Água Mineral Sarapuí, que é com que a gente se hidrata todos os dias. Importante, ainda né? Mais nesse tempo, né? Um tempo muito seco, né? Tá demais. Fica a dica da professora Alba aí, hidrate-se, tome muita água, coloque uma toalha no quarto, assim, uma toalha molhada, numa mesa de plástico, uma cadeira de plástico, uma bacia de água. Bacia de água é bom. Bacia de água é muito bom. É. Hidrate-se. Vamos lá, Caleb, pode chamar o play aí que na volta a professora Alba vai falar o que pouca gente sabe da nossa independência do Brasil. Até já. Muito bom, agora sim, definitivo, programa Telescópio especial da Semana da Pátria. Quero lembrar aos telespectadores que o programa está sendo gravado, né? Por esse motivo a gente não vai conseguir interagir ao vivo com o público. Mas, havendo dúvidas, questionamentos, mande pelas redes sociais para a gente, pode ser Facebook, Instagram, ou mesmo pelo canal do YouTube, que a gente encaminha para a professora Alba e tem certeza que depois ela vai responder aí eventuais dúvidas. E eu já vou começar com uma pergunta bem difícil. Professora Alba, o que a gente aprendeu na escola sobre o 7 de setembro é que o Dom Pedro I, do alto do seu cavalo, bonito, às margens do rio Itapetininga, do rio Ipiranga, ato falho, às margens do rio Ipiranga, cercado de militares bem trajados, fardados, aquele quadro do Pedro Américo maravilhoso, é lindo, mesmo, exposto no Museu do Ipiranga, já tive a oportunidade de ver presencialmente, é maravilhoso mesmo. Recebe uma comunicação, lança a mão da sua espada e declara independência ou morte. E aquilo foi fotografado e registrado naquele quadro maravilhoso do Pedro Américo. Foi assim mesmo, professora? Tudo errado. Ah, professora, aprendi errado, professora. O Dom Pedro, ele veio do Rio
pelo Vale do Paraíba até São Paulo, contactando os fazendeiros de café para trazê-los para junto do seu propósito, que era a independência. Ele tinha a ideia de proclamar a independência no dia do aniversário dele, em outubro. Ele estava preparando o caminho. Nós estamos falando do mês de agosto. Ele vem com os partidários dele, que tinha a comissão dos paulistas, que foram até o Rio para acompanhá-lo na vinda. Quem faz o relatório de viagem é um militar, que depois tem a feliz ideia, né, para não falar infeliz, de apresentar para o Dom Pedro a irmã, que daí melou o casamento do Dom Pedro com a Leopoldina. Vamos lá, paulistas foram até o Rio de Janeiro, eles foram até buscar o Dom Pedro I para dizer, vamos estudar a independência. Nós estamos acompanhando o nosso regente rumo ao Vale do Paraíba, que era o reduto dos cafeicultores ricos, sim, quem tinha o dinheiro, para convencê-los a colaborar para um movimento pela independência do Brasil. No final de agosto, isso. E ele veio, Rio, sentido São Paulo. Ele parou, eles dormiram lá na Fazenda Santa Cruz, que era fazenda, hoje é uma escola de aeronáutica, né? Ela era uma fazenda, era a fazenda de verão da família. Tá. Nessa fazenda morreu o primeiro filho do Dom Pedro com a dona Leopoldina. O Miguel era o herdeiro. Então, e do Dom Pedro II, o Miguel, o filho do Dom Pedro I, com a dona Leopoldina, ele fica doente lá, e eles voltam para o Rio de Janeiro, mesmo com o risco da revolta dos militares portugueses. Eles voltam para o Rio, mas o menino morre. E o outro herdeiro que morreu na Fazenda Santa Cruz foi o filho do Dom Pedro II. Puxa, que triste. Tem, aquela fazenda lá tem uma marca, né, triste para a família. Bom, vamos lá, nesse trajeto Rio-São Paulo, o Dom Pedro designou um militar para ir fazendo um relatório da viagem. Que era o irmão da Maria Domitila. Ele que faz o relatório de viagem. Então, ele vem contando tudo que o Dom Pedro apronta, né? No meio do caminho. Eu já conversei aqui sobre isso, sobre as aprontadas do Dom Pedro, nessa viagem. Daí ele vem, ele tem um encontro com os paulistas, e ele faz uma viagem de visita à família do José Bonifácio. Em Santos. Santos, nós não podemos esquecer que toda essa história da independência do Brasil tem o Dom Pedro, e ele tem duas pessoas que apoiam, que orientam e que empurram ele. A Leopoldina e o José Bonifácio, patriarca da independência. Exato. E o José Bonifácio, a família dele morava em Santos, ele foi fazer a visita para a família em Santos. Para a família, porque o José Bonifácio mesmo ficou no Rio de Janeiro. Estava no Rio de Janeiro junto com a dona Leopoldina, coordenando as coisas. Porque, vamos voltar um pouquinho atrás? Vamos. A Leopoldina, austríaca, da família Habsburgo, filha do Francisco I, do Sacro Império Romano-Germânico, o maior império da Europa na época, preparada para ser uma rainha consorte, com participação nas decisões do país que ela casasse, né? Que ela sabia que ia casar, ela foi preparada para casar e sempre com a consciência que ia fazer um sacrifício pela casa dela. Ou seja, ela não era uma mulher qualquer. Ela foi uma mulher criada, educada para ser uma rainha. 4 ou 5 línguas,
noções de política, de economia. Ela era mineróloga, ela era tinha conhecimento de botânica. Consta que quando ela veio, ela trouxe uma equipe científica muito forte. 28 pessoas, 28 cientistas compunham a missão científica dela. Eles fizeram um trabalho de campo tão importante, passaram aqui pela nossa cidade, inclusive, alguns, né? Eles fizeram um trabalho de campo, eles fizeram um levantamento da flora e da fauna, e eles mandaram tantos exemplares para a Áustria e tudo, que o Dom Francisco I montou um museu com as coisas que a Leopoldina mandou do Brasil. Então ela era uma mulher culta e influente sobre o marido. O marido, Dom Pedro I, não era exatamente um cara estudado, né? Ou era? Não, ele falava 4 línguas, ele teve toda a preparação que um futuro imperador teria. Ele foi preparado, mas ele era... Não tinha juízo. Não tinha juízo, a verdade é essa. Ele preferia, ao invés de dormir no palácio, ele dormia com os soldados lá na caserna, né? Então, quando ela recebe, nós já vamos falar do Pedro Américo, eu não esqueci. Tá. Quando ela recebe o medalhão pintado com o rosto do Dom Pedro, ela se apaixonou. Ela tinha 20 anos. Dentro de uma educação católica, super religiosa, com um conhecimento, com uma cultura enorme, com a influência da Teresa, a mãe dela. Ela ficou órfã com 8 anos, mas ela teve preceptores, ela teve pessoas, damas de companhia, a avó, todas que ajudaram muito na educação dela, nunca deixaram de lado, se descuidaram da educação dela. Sim. Então, ela era uma pessoa com uma preparação completa. Quando ela recebe o quadro do Dom Pedro, ela fica apaixonada por ele. Ele olhou e falou, é bonita. E isso era o que menos importava, na verdade, né? Não, o casamento, nessa época, ele é um acordo político, né? Ele é um acordo. Tanto o homem como a mulher, eles têm essa consciência. Era um acordo político mesmo. É um acordo político. Entre nações, entre famílias. Exatamente. Isso foi costurado aqui pelo Dom João VI ainda ou não? Não. Um embaixador do Brasil, que eu não lembro o nome agora. Foi para a Europa procurar o melhor negócio. Oferecer isso para... E não podemos esquecer que a irmã mais velha da Leopoldina estava casada com Napoleão, né? Isso. A avó do Napoleão, quando ela soube que a neta estava casada com Napoleão, ela falou, meu Deus do céu, não me falta mais... Boa, é italiana, né? Das 2 Sicílias. Agora não me falta mais nada. Eu sou avó de um demônio. Ele ocupou quase a Europa inteira, né? Pois é. Ela tinha ódio do Napoleão. Então, a Leopoldina veio depois do casamento. O casamento foi feito em Viena. Quem representou o Dom Pedro nesse casamento foi o tio dela, Dom Carlos. Daí ela pega o que ela quer e vem para cá. Ela trouxe, eu não sei, não me pergunte quantos navios, não sei, mas ela trouxe a missão científica, ela trouxe todas as acompanhantes, camareiras, aias e tudo que ela queria, o enxoval, móveis que ela queria, quadros,
a biblioteca dela, ela traz tudo. Ela chega pronta para a guerra no Rio de Janeiro. No dia seguinte daí, da chegada, ela tem a cerimônia lá e tal, e eles estão, então, daí casados e começam a vida em comum. Ela, no começo, ela se assusta um pouco com a rusticidade do Dom Pedro, né? Imagino. Mas ela soube levar muito bem e ela falava para a irmã, ela manteve uma correspondência, não sei quantas mil cartas, há algum tempo atrás essas cartas foram leiloadas na Alemanha. Ela, inclusive, falando de sofrimento dela aqui, né? Falando de sofrimento. Olha, eles casaram, eles viveram muito bem, obrigado. Eles se deram muito bem. O Dom Pedro viu nela a pessoa em quem ele podia confiar. Os decretos dele, as determinações dele, tudo que precisava ser escrito, ela escrevia, ela fazia, ele assinava e ela colocava a inicial dela embaixo. Ela chancelava o decreto. E daí... Desculpa, professora, mas não faz dele, não é também exatamente o que a gente chamaria hoje de pau-mandado, né? Ele tinha personalidade também, né? Ele tinha personalidade. E confiava nela. Mas ele percebia, ele tinha a percepção do equilíbrio dela, né? E ela comungava esse equilíbrio com o José Bonifácio. Porque o José Bonifácio, ele orientava em tudo também. Sim. Então, Leopoldina e José Bonifácio foram a retaguarda do Dom Pedro, em quem o Dom Pedro confiava plenamente. E o José Bonifácio com a Leopoldina, que ele considerava ela quase como uma filha, porque ele era de 60 e pouco. Ele era bem mais velho, né? E por isso que ele é chamado patriarca da independência. Ele pensava na estratégia do negócio. Né? E ele era um profundo conhecedor de mineralogia como ela. Eles conversavam a mesma língua. Eles tinham ele tinha uma formação muito completa, então ele podia conversar com ela de qualquer maneira. E o Dom Pedro, no Fico, quem orientou ele para ele ficar, mostrou para ele o que seria do Brasil se ele voltasse para Portugal, né? Foi o José Bonifácio? O José Bonifácio e a Leopoldina. Explicando um pouco o contexto aí, né? Existiu um movimento muito forte de Portugal para submeter o Brasil, né? Manter o Brasil como as colônia, cortes portuguesas estavam pressionando muito, né? Para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Tanto é que você veja só, esse fato do Miguel que morreu na Fazenda Santa Cruz. O Dom Pedro, os mandatários, os chefes de governo das cavalarias, de infantaria e tudo mais, eles eram portugueses. Não tinha nenhum cargo de mando na mão de brasileiro. Eram todos portugueses. E eles comandaram uma pressão na cidade do Rio de Janeiro para intimidar o Dom Pedro para ele voltar para Portugal. E em vez de ele voltar, a Leopoldina e o José Bonifácio fizeram a cabeça dele e ele decretou o fico. Porque ele tinha que ter um apoio intelectual, né? Assim, que embasasse essa decisão, né? Porque e o José Bonifácio tinha os irmãos junto, né? É verdade, tinha, né? O Antônio e tinha o Francisco. Então, ele estava muito bem ancorado, né? Ancorado, estava. E por que era necessário a independência, assim, o movimento? Isso era
ares europeus de República bem depois, mas assim, de modernidade ou não? Não, era problema econômico mesmo, né? Eles tinham consciência da condição econômica, do que o Brasil economicamente podia oferecer para Portugal. Ou seja, o Brasil tinha uma riqueza muito grande e, no fundo, estava só fornecendo para enriquecer Portugal. Exatamente. Então, é o que eles queriam. Queriam que eles se subjugassem totalmente ao mando português, que eram as cortes portuguesas. Sim. Compreensível isso, inclusive, né? Não, é lógico, vamos ver até onde dá para forçar. O nosso brasileirismo aí vem depois, mas Eles forçaram como se diz, a rosca espanou. Sim. E o Dom Pedro resolveu, eu não volto. Ele não voltando, ele passa por cima da autoridade das cortes, não aceita a autoridade das cortes, nem do governo português. Ali ele já decreta o rompimento com Portugal. Precisava só sacramentar, que foi quando ele veio para Quando que foi São o FICO? Paulo. Você sabe da data? 9 de janeiro. Em janeiro, daquele ano, 1822. 1822. Então, assim, em janeiro ali já demonstrou que... Ali já houve a ruptura, ele demonstrou a que ele tinha vindo, que ele demonstrou o apoio da Leopoldina, ele demonstrou o apoio dos Andrade Silva. Sim. Veio para São Paulo, o trajeto dele é muito engraçado. Tem as corridas de cavalo, tem corrida de cavalo. Tem o dia que ele chega lá, paisana, numa fazenda, não tem? Tem. E almoça lá com os serviçais. Isso. Ele vem. E ele vai passando pelas fazendas. Um estava doente, ele falou, está doente, não tem problema, eu vou lá. Puxou a cadeira, sentou do lado da cama e fez a cabeça do fazendeiro para apoiá-lo. Então, São Paulo, ele veio, teve reunião, conseguiu expor as ideias dele, resolveu o problema que estava tendo em São Paulo de organização. Conflito local. Conflito local, ele organizou tudo e ele falou, agora eu vou fazer a visita lá para o pessoal de Santos. De Santos. E foi bem, a ideia da independência foi bem recebida nesse trajeto. O pessoal do café, os fazendeiros, a província de São Paulo, todo mundo apoiou. Ele veio prometendo mundos e fundos, né? Cargos, influência regional. Tem isso de prometer cargo? Lógico, está pensando nessa troca, sempre existiu. Então, quando ele chega daí, agora eu vou fazer a visita para a família Andrade Silva em Santos. E ele desce a serra. Só que para descer a serra, a gente sabe, cavalo escorrega. Sim. A mula não escorrega. Então, do lado do Riacho Ipiranga, tinha a Casa do Grito, que era uma casa onde tinha as mulas prontas. Quem descia a serra descia de mula, não descia a cavalo. O cavalo ficava lá esperando. Esse episódio ali do Ipiranga, que trajeto que é? São Paulo, Santos? Ou já é na volta? Não, o problema do grito? Do grito. Na volta. Ele vai para Santos, faz a visita para a família, uma visita de cortesia, de agradecimento e tudo. Todo mundo gosta muito dele. Ele sobe a serra. Sim. Como que ele chega em São Paulo? Poeira até o teto. Aquelas capas de viagem, roupa civil e aquelas capas que protegiam da poeira, que era estrada de terra. Sim. Chega e vai em cima de uma mula. Vai se lavar para trocar de cavalo e para entrar na cidade de São Paulo, que o pelotão do Dom Pedro tem que entrar todo bem fardado, tudo bonito. Só que quando ele chega, ele encontra com o carteiro, né?
Esse carteiro, ele tem um nome, esqueci o nome, ele é o protetor dos carteiros até hoje. Ele entrega a carta. O que era essa carta? A correspondência. O que era essa correspondência? A exigência de Portugal que Dom Pedro volte imediatamente. Aí o fico já tinha sido já tinha rompido. Ido. Já tinha rompido. E aí veio uma nova carta dizendo assim, agora nós obrigamos você a voltar. Imediatamente. Volta imediatamente. Daí, isso foi no dia 26 de agosto, 28 de agosto, qualquer coisa assim, que chegou essa carta. Chega a carta, a Leopoldina, que chega no Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro. A Leopoldina, que está como chefe do governo, ela responde. Ela foi a primeira mulher a responder por um governo na América. Porque é verdade esse episódio. Quando ele decide a viagem, ele transfere toda vez que ele ia viajar, ele transferia para ela o mando do país. Quer dizer que ela foi a primeira mandatária, assim, a primeira mandatária do país. Sim, de um país na América Latina. Daí... É pouco falado essa característica, né? Essa visão da Leopoldina de ser... não digo dura, mas ela era incisiva nas determinações dela, as pessoas a consideram uma mulher submissa, que teve um filho atrás do outro, que falou amém para tudo do marido, que ela aguentou muito dele. Ela aguentou muito dele. Mas a posição política dela, ela manteve, ela conquistou e ela conseguiu. Daí, vem a carta dela para ele. Isso. Ela recebe a carta no Rio de Janeiro. Ó, Portugal está mandando voltar para Portugal. Assina a Declaração da Independência do Brasil. Foi ela que assinou. Manda a carta para o Dom Pedro e o recado para ele. Agora você proclame a independência. Eu já assinei a independência, mas tem que ser proclamada. Isso então, tem a famosa reunião lá, né? A Assembleia aquele lá no, quadro no Rio. Aquele quadro dela que tem. Com o José Bonifácio. E os assessores, né? Os representantes do governo. Porque a Leopoldina recebeu a carta dirigida ao Dom Pedro I, né? Dirigida ao príncipe regente à época, né? Chamou o José Bonifácio e fala, putz, agora vamos declarar a independência. E ela que declara. Ela que assina. Só manda pro marido dizendo, agora você que levante a espada. Aí. Agora você levanta a espada. Ele leu, ele recebe aquilo, ele desce da mula, ele chama o padre que estava junto com ele, que acompanhava na expedição, olha o que fizeram e tal, reclama com o padre, dizem que deu chute na grama, falou bastante palavrão, tudo. E agora? Agora eu vou proclamar. E proclama. Mas ele proclamou todo empoeirado, com roupa civil, em cima de uma mula. Aliás, não estava nem em cima da mula, estava no chão. E toda aquela foi romantizado, né? Glamorizado, né? E foi transformado naquele quadro maravilhoso do Pedro Américo. Como que funcionava na época, pelo seu conhecimento, professora, a importância da mulher? Porque a imagem que a gente tem do Dom Pedro I era de um sujeito de pouca cultura, mulherengo, fazendo filho a 3x4. Parece, a história conta ele até de uma forma meio inconsequente, um cara irresponsável. Né? Não era bem assim. Foi criado, ele foi educado dentro do exército. Tá? Ele dormia com os soldados. Ele tinha as aulas dele, mas ele preferia 1000 vezes sair galopando um cavalo do que ficar assistindo uma aula de alemão. Ele era um soldado. O Dom Pedro era um soldado. Com toda as características
e a rusticidade, Rusticidade, é. de um soldado. O filho dele, o intelectual, Dom Pedro II. Dom Pedro II. E teve a sorte de ter uma mulher excepcional também, né? O Dom Pedro II. Sim. E ele também teve um grande amor. Fora do casamento. Fora do casamento. Isso era natural, era aceito? Ou havia preconceito, havia uma boca pequena na época? Não, no caso do Dom Pedro II? O primeiro. O Dom Pedro I, ele toda a vida teve esse comportamento despojado, transgressor, né? Ele não seguia a etiqueta palaciana. E a Leopoldina... Devia ser um saco para ele botar a farda, fazer cerimônia, fazer essas festa coisas. no palácio. E a Leopoldina se encantava com esse posicionamento dele. Ela era apaixonada pelo Dom Pedro. E antes da Maria Domitila, qual é a censura de idade desse programa? Na censura a gente fala assim, tira as crianças da sala. Pronto, está liberado agora. Eles casaram, e ela apaixonada como era, eles começaram a... Ele foi cortês com ela. Eles iam em piqueniques na beira da praia, em algum lugar mais deserto. Os funcionários do palácio comentavam que os barulhos da alcova eram ouvidos pelos corredores do palácio. Eles eram muito barulhentos. Paixão ardente. Ardente. E ela teve 7, 8 filhos, né? Entre aborto e tudo. Foi um filho atrás do outro. Ela morou no Brasil 9 anos em estado gravídico. 9 anos apenas? Foram 9 anos só. Que intensidade de vida desses 9 anos? Não, ela é incrível. Uma independência. Incrível. Vários é uma mulher, conflitos. É uma mulher sensacional. Várias amantes do marido. Então, quando ele conhece a Titila, as coisas mudam. Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos. Ele leva ela para o Rio. Ela é casada. Sim. O marido dela é um oficial. Ele transfere o oficial para o Rio para ficar perto dela. Vem a amante e traz o marido junto. Vem o marido junto e os filhos também. E a casa era perto. Ele não ficou satisfeito. Constam que ele mandou construir a casa para a Marquesa de Santos, que dava contato visual com o quarto dele. Então ele vigiava a Marquesa de Santos de olhar assim pela janela. Quem que está aí? Fazendo festa aí? Não contente com isso, ele bota a Marquesa de Santos como dama de companhia da Leopoldina. Isso aí foi o fim da picada, Esse daí foi o fim da picada, foi o que acabou com ela, né? Com a Leopoldina. Porque a Leopoldina... E está tendo, nessa época, a Guerra da Cisplatina. Uruguai. O Dom Pedro II, ele tem o quê? Quando ela morreu, ele tinha 4 anos. Nessa época que ela morre. E ela entra em depressão. Então, porque assim, saber dessa vida, vamos chamar de desregrada, do marido, Dom Pedro I, era uma constatação fácil de ver logo no começo do casamento. Não respeitá-la era o que pegava. Então ele saía para viajar, saía para ir com soldados, o que ele fazia, imaginava-se, e tudo bem. Tudo bem. Ela mantinha a postura de Leopoldina, né, de mulher imperial. Imperatriz, depois da independência aí, né? Mas aí o marido resolve assumir a amante e botar ela dentro do palácio como chama? Dama de companhia dela. Tem aquele episódio na igreja, né? Que as amigas da Leopoldina
abandonam a igreja na entrada da Marquesa de Santos? Porque ninguém aceitava isso daí. Né? Era uma afronta muito grande. E a Leopoldina era chamada Mãe do Brasil. Todo mundo adorava ela. Ela era assim, não se conseguia encontrar alguma coisa errada nela. Perfeitinha. Educada, gentil, consciente das obrigações, dos deveres. Se preocupava com os pobres, fazia as ações na igreja e tudo. Então, as pessoas da igreja, quando perceberam a Marquesa de Santos, esvaziaram a igreja. E, agora, a Marquesa de Santos, acho que não era santa, né? Acho que não, é. Devia fazer desfeitas para ela, que isso a gente não sabe. Mas o comportamento dela, a presença dela já incomodava. Bom, a desfeita maior, sem entrar no julgamento moral da questão, é aceitar o cargo de dama de companhia, né? É. E ela já tinha, acho que, 4 filhos do Dom Pedro. É. A, De certo, ali envolveria o interesse, até, talvez até dela vir a ser a oficial, né? Sim, sim. A Leopoldina entra em depressão nessa situação. Ela entra em depressão e ela está grávida. Mais uma vez. Ela está grávida, ela entra em depressão. Ela tem, na véspera da ida do Dom Pedro lá para ver a situação da cisplatina, eles têm uma discussão. Essa discussão, todo mundo fala, né, que ele chutou ela, que ela rolou a escada, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Que ele teria chutado a barriga dela. A USP, quando vieram os restos mortais dos 3, do Dom Pedro, da Leopoldina e da Amélia de Lutzenberg, que é a segunda esposa dele, quando vieram os restos mortais dos 3, a USP conseguiu uma autorização e ela fez ressonância magnética, ela fez tudo nos despojos. Identificou a tuberculose do Dom Pedro e a Amélia de Lutzenberg, que dizem que foi uma santa, a segunda esposa Sim. do Dom Pedro, ela chamava o Dom Pedro II de meu amado filho. A vida toda. Era mais velha? A Amélia de Lutzenberg é a segunda esposa do Dom Pedro I. Era mais velha que ele? Por que esse lado maternal? Pro Dom Pedro II, pro menino. Pro Dom Pedro II, perdão, desculpa. E o Dom Pedro II, inclusive, na última viagem que ele fez para a Europa, ele visitou ela em Lisboa. Ela estava bem, ele ficou muito triste de vê-la tão velhinha. Eles tinham uma conexão. Mantiveram correspondência a vida inteira. Viu, deixa eu voltar. Essa questão da USP aí ter feito esse exame não identificou eventuais agressões. Não encontrou nenhuma fratura, não encontrou nada. Só a Amélia de Lutzenberg estava mumificada. Olha só. O exame que foi feito na dona Leopoldina indicou uma infecção generalizada pós um aborto. Ela teve a depressão dela foi tão grande que ela teve um aborto, segundo o pessoal da USP, foi um aborto espontâneo de um feto de 6 meses e disso decorreu uma infecção generalizada. Uns dizem que foi uma... Não teria tido agressão, teria tido uma depressão onde ela própria se acamou, né? Ficou acamada e... Ela escreve uma carta de despedida para a irmã, pede para a irmã cuidar dos filhos. Bonita a carta. E, quando ela morre, eles pegam o que os médicos fizeram com ela, porque ela estava com muita febre. Mês de dezembro, Rio de Janeiro, aquele calor, eles rasparam a cabeça dela para ver se diminuía a febre.
Eles fizeram sangria, uma sangria atrás da outra. Aquilo debilitou ainda mais, né? Então, os médicos da corte não sabiam o que fazer com aquela situação. E ela morreu. O Dom Pedro não estava lá, estava no caminho do Uruguai. O Dom Pedro estava na Cisplatina. Quando ele soube, ele veio. E quando ele veio, mostraram para ele o feto. Era um menino. 6 meses, né? Um feto formado já. Sim. Né? Era um menino. Nessa vinda da Cisplatina, ele traz o anjo negro do Dom Pedro II, o Rafael. Que foi o negro, grande protetor do Dom Pedro II, né? O grande protetor. A figura paterna do Dom Pedro II é o Rafael. Que triste, né? É. Dom Pedro I voltou, se deparou com a morte da Leopoldina, manifestou que tipo de reação? Ele se arrependeu tanto, mas ele passou por um processo de arrependimento tão grande que ele manda a Domitila embora. E ele curte um luto por algum tempo. Ou seja, ele percebeu ele que caiu a na Leopoldina real. caiu na real. Ele caiu na real. Perdeu a Leopoldina por causa da Marquesa de Santos. E daí ele com todas aquelas crianças, né, para cuidar, para tomar conta, ele precisa tem as aias, tem todo o esquema do palácio, tudo, mas eles não têm uma figura materna, os filhos. É. Daí ele procura uma segunda esposa. Demorou, né? A fama foi antes, né? A fama foi antes. A fama foi antes. E ele achou a corajosa da Dona Amélia de Luxemburgo. Essa sim era uma santa, né? E o que destino teve a Marquesa de Santos? A Marquesa de Santos, ela volta para São Paulo. Ela fica durante um tempo. Ela tem o apoio do irmão, né? Sim, que era o militar. É. Daí ela conhece o Rafael Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar. Eu vou chamar um break, mas vou deixar no ar a pergunta assim: aonde que ela foi morar depois? Acho que foi perto da gente aqui, né? Brigadeiro Tobias. O Caleb, chama o break aí que a gente já volta a falar da vida da Leopoldina, né? Porque tudo isso é o entorno da vida da Leopoldina. Fique ligado, a gente volta bem rapidinho, até já. Aqui no Brasil, essa multinacional está há mais de 50 anos. Aqui o ambiente de trabalho tem valor e o plano de carreira é real. Aqui a saúde é parceira da confiança. Aqui tem Unimed Sul Paulista. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais. Cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Já pensou comprar o produto que você ama e levar o refil junto? É a promoção Compre e Leve um Refil do Boticário. Os hidratantes Nativa Spa e Cuide-se Bem em dose dupla. Curtiu? Renove o estoque dos seus queridinhos. Compre na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp do Bote até 31 de agosto. É inimigo do fim? Então aproveite!
Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Muito bom, de volta aqui essa aula. Isso não é um programa Telescópio, mais uma aula da professora Alba. Professora, a gente falava da Marquesa de Santos. Sim. Dom Pedro I, depois da morte da Leopoldina, se arrepende do que fez. Talvez acho que ele curtiu um bom luto, viu? Um bom luto e despacha a Marquesa de Santos, que vem depois morar aqui perto de Sorocaba. Daí ela conhece o Rafael Tobias de Aguiar. Eles tinham uma fazenda lá em São Paulo. Uma fazenda, ela durante muito tempo depois, ela que cuidou dessa fazenda de café, que era ali tem o bairro Maria Domitila lá, né? Na saída de São Paulo para a Via Anhanguera, naquela região ali da Via Anhanguera. Ali tinha o castelo da Marquesa de Santos. O Alessandro, as crianças, quando eram pequenas, iam lá no castelo, porque era perto de casa. Eles iam lá. Um dia, eles estavam subindo uma escada, quebrou a escada, um ficou entalado, nunca mais. Apareceram lá. Eles combinavam matar a aula da escola para ir lá, andar no meio daquelas coisas. Acho que foi a Domitila que mandou puxar o pé do Alessandro lá. Mas aí ela morou em São Paulo primeiro, depois é que ela veio para Sorocaba. Ela está na fazenda. Quando o Rafael Tobias Aguiar, isso em 1842, que é a Revolução. Bem mais para frente. Ele está com ela, né? O Rafael está morando com ela. E eles têm filhos, têm tudo. Na noite que ele estava na fazenda que é não sei se é cidade, bairro hoje. Acho que é distrito de Sorocaba ali, né? Tobias de Aguiar. Isso. Eles estavam lá, todo o pessoal reunido, dando apoio moral para ele e tal, o batalhão pronto para eles fugirem. Eles fugiram aqui para Itapetininga. Ele chama o padre e o padre faz o casamento deles. Foi nessa noite que ele casou-se com a Maria Domitila. E daí ele ganhou a estrada, né? Sim, fugiu. Vamos lá. E com ela ninguém fez nada. Engraçado você ver, o túmulo dela está hoje no cemitério da Aclimação, né? Em São Paulo. É cemitério da Aclimação, o cemitério mais famoso? Da Consolação. Consolação. O cemitério da Consolação. Ela está enterrada lá. E dizem que o túmulo dela está sempre com bastante pedrinhas. Você sabe o que significa pedrinha? Não. Você faz um pedido, quando você ganha a graça, você vai lá e põe uma pedrinha. Porque merece um programa especial a Marquesa de Santos, porque era uma mulher que enfrentava a situação também, né? Tinha um primeiro marido, virou amante de Dom Pedro I, depois foi morar com o Tobias de Aguiar, e me parece as correspondências que ela trocava com Dom Pedro I, né? Demonão, chamava Demonão, Demolhão. Né? Mostra uma mulher também de personalidade. Ela ela tinha um solar lá perto do pátio do colégio, né? Isso. Agora, tem até hoje lá. Tem. Tá lá, virou até ponto turístico. Cá entre nós, que ninguém nos ouça. Um imperador faz uma pressão em cima de uma mulher, o que ela tem que fazer? É muito difícil ceder. Não ceder.
A gente tem que ver os lados da moeda, né? É. Porque ele representava muita coisa. Segurança, projeção. Para pensar. O que um homem desse, com toda a galinhagem dele, ele oferecia muito, né? E ele ofereceu e deu muito, entregou muito. Né? Entregou muito, porque ele leva ela para morar do lado do palácio dele. Depois bota ela dentro do palácio. Ele deu provas. Não era um cara fácil. Olha, seria uma personalidade para ser estudada. Esquecemos da Leopoldina. Falece, o Dom Pedro I volta da Cisplatina, né, do Uruguai, né? Hoje Uruguai, e se depara com ela, com o feto que ela abortou, ele entra em luto, né? Mas ela teve um enterro digno. Meu Deus do céu! E ela foi enterrada naquela catedral do centro do Rio de Janeiro, que depois foi demolida, né? E daí ela foi enterrada lá. Daí ela foi transferida para um convento que tinha lá no Rio de Janeiro. E depois do convento ela veio para a cripta. Dos 3, ela foi a primeira a chegar na cripta do Ipiranga. Está lá até hoje. Nossa, é lindo, né? É bonito, já estive lá. Estive recentemente. Mas do enterro dela foi digno, o povo gostava dela. Nossa Senhora, corte. Foi uma comoção muito grande de todos. E não houve um julgamento do Dom Pedro I? Sim, a sociedade, a corte, não acusou o Dom Pedro I dessa morte ou não? Na época? Olha, se houve essa acusação, foi alguma coisa assim velada. Porque ele continuava sendo imperador, né? Porque ele era o imperador, né? E ele assumiu os filhos e ele passou por um período de luto junto com os filhos. Ele não deixou os filhos sozinhos em nenhum momento. E se preocupou em dar uma nova mãe para os filhos. As crianças tinham todo o aparato palaciano para atendê-los e tudo, mas precisava da figura materna, né? Sim. E daí vem... Então ele deu o destino digno para Leopoldina. Sim. Enterro, teve uma cerimônia. Tudo. Guardou o luto, tudo certinho. Depois começa a busca por uma outra... E daí, como dizem, né? A fila anda. A fila anda. Mas ela, então, para a gente fixar aí na Semana da Independência, a gente pode dizer que ela teve papel realmente importante no 7 de setembro. Importantíssimo. Importantíssimo. Mais do que importantíssimo, foi ela quem decretou a independência. Ela que declarou, assinou a Declaração da Independência. E só mandou para ele dizer, agora você faz o quadro que você quiser. Ela falou, na carta diz, o pomo está pronto. Agora cabe a você colher. Que mulher firme, não? E enquanto o Dom Pedro estava em viagem de volta, que ele faz a viagem de volta ele faz assim em tempo recorde, debaixo de uma chuva que Deus mandava, com uma quantidade enorme de correligionários que acompanharam ele. Enquanto ele estava fazendo isso, ela estava fazendo o quê? Ajudando a bordar a bandeira do Império. Também reproduzido em quadro aí, né? A bandeira do Império. As cores da bandeira. Não tem nada que o verde do Brasil, o ouro das Minas, nada. Qual que é a verdade? Verde da família Bragança, amarelo da família Habsburgo. O verde das florestas, o amarelo do ouro, nada a ver. Nada a ver.
Nada a ver. A bandeira foi idealizada e já tinha uma bandeira idealizada, né? Uma bandeira mais ou menos idealizada. E eles complementaram, colocaram o brasão no meio da bandeira e e as mulheres se revezavam bordando. E quem comandava era ela. Que loucura. Foi o arremate final. Por que essa sociedade machista, não sei se podemos atribuir isso, por que a história, a historiografia, não dá a devida importância a essa mulher, Dona Imperatriz Leopoldina? Não sei, não posso te dizer. Porque recai sobre o heroísmo dele, Dom Pedro I, realmente refletido naquele belo quadro lá do Pedro Américo, mas traz para ele o protagonismo, né? Traz para ele o protagonismo. Agora, tem um levantamento, né? A bandeira aqui, ó. Olha aí, é o galho de café e o galho de fumo. De fumo? Então, nada a ver com o verde das florestas e o amarelo do ouro. São a família Habsburgo, o amarelo. Que é a família dela. Que é a família dela, família importantíssima. Até hoje, né? Até hoje. O pai dela foi o último imperador do Império Austro-Húngaro. E o Império Romano-Germânico, né? A época realmente é a maior potência mundial, né? Sim. E tanto é que o Napoleão, que queria dominar a Europa toda, ele exigiu casamento com quem? Habsburgo. Com uma Habsburgo. Trouxa ele não era, né? Nem um pouco, nem um pouco. Bom, merece um outro programa, professora, para a gente falar sobre as consequências desse 7 de setembro, né? Independência mesmo, ou a gente trocou de condutor? Bom, depois da independência precisava a parte legal da coisa, né? Então, a Constituinte, nós não podemos esquecer do posicionamento do José Bonifácio na Constituinte. Ele chega a brigar com o Dom Pedro. Foi preso. Dom Pedro I manda prender ele. Olha o que faz a política, né? Daí ele vai embora para Portugal e depois o Dom Pedro chama ele de volta para ele ficar como tutor do Dom Pedro II. Que ironia mesmo, né? Mas ali realmente trouxe uma nova realidade, né? Veio a independência de Portugal e aí... Que estava esquecendo disso, depois da independência, Leopoldina, não contente com tudo que ela fez, ela caiu na alma do pai. Para o pai reconhecer a independência do Brasil. Porque Portugal não estava reconhecendo a independência do Brasil. Alguns países da Europa não estavam reconhecendo a independência do Brasil. Como que a notícia chegou em Portugal? Sim. E o menino lá disse que não vai voltar e disse que virou independente hoje. Agora você não tem. Mas nós não reconhecemos essa independência. Tanto é que tinha tropas portuguesas aqui no Brasil que não aceitaram também assim de bom grado, né? Nós temos províncias que tiveram a sua independência declarada tardiamente, né? Que são até hoje, Salvador comemora a sua independência numa data diferente do 7 de setembro. Demorou? Foi depois? Foi depois. Junho ou julho, que eu não tenho certeza. E na independência da Bahia, que tem a Felipa Marisqueira, que tem a Dona Quitéria, tem as mulheres da independência. Fazer um trabalho sobre as mulheres da independência, vou te dizer. As baianas, elas, à noite, elas vestiam... Olha como a gente está saindo do esquema. Não, mas não tem importância. Elas vestiam um roupão branco e entravam
no meio do pelotão português que estava lá, e eles fugiam. Pensavam que assustavam? Pensavam que eram fantasmas. A independência na Bahia, independência da Bahia, a produção está avisando aqui, dia 2 de julho. Falei para você, junho ou julho. Quase um ano depois. Tem aquela freira que ela se colocou na frente que eles entraram, os portugueses, né? Os comandos portugueses que tinha em Pernambuco, tinha na Bahia, então nós estamos falando da Bahia. Ela se postou na frente para não deixar eles entrarem dentro do convento. E ela foi morta na porta do convento. Entre as mulheres da nossa independência, tem essa daí. São muitas mulheres. São muitas mulheres. E essa, culturalmente, professora, existe um pensamento colonial, uma cultura, né? A gente está falando de 300 anos de colônia, né? Mais, né? Se for contar a partir de 1500 até 1822. 300 anos, né? 300 anos. Até hoje, não quero entrar em política local, mas até hoje tem gente ainda que tem uma cultura colonialista. Então existe um movimento, deram o nome de decolonização, né? Porque tem gente ainda que prefere ser colônia dos Estados Unidos hoje. Até hoje. Tem gente aí que bate continência para a bandeira americana. E esquece da bandeira nossa. Absurdo, né? Esse pensamento colonizante, ou seja, a nossa efetiva independência, ainda é um processo. Estamos em processo ainda, né? Se você for parar para pensar, nós estamos em processo. Porque se você pegar a nossa história é um rosário de influências externas. Estrangeiras. Tanto é que logo após o 7 de setembro aí, veio a questão inglesa, né? A gente passou a ficar devendo muito dinheiro, né? Porque... A origem da nossa dívida externa, solucionada agora há poucos anos, tem nesse episódio, né? Porque Portugal cobrou, né? Portugal falou, a gente assina, mas a gente quer... Era 6 milhões, né? Eu não lembro. A gente quer tanto. A Inglaterra, continuamos fazendo negócios com vocês? Lógico, né? O café estava bombando. Continuamos fazendo negócios com vocês e arrumamos o dinheiro. Depois vocês vão pagando. Aí teve a origem na nossa dívida externa. E o Dom Pedro II também, né? A Guerra do Paraguai. Se você parar para pensar, mas nós já estamos indo para o segundo reinado. Para o segundo reinado. E isso aí merece... Vou deixar no ar aqui uma sugestão, professora, para a gente fazer um telescópio exclusivo sobre a Guerra do Paraguai. Porque é um contexto internacional, econômico, regional aqui da América do Sul, até hoje mal explicado. Mas quem que explica? O chefe do governo, o paraguaio. Pois é, o Solano, né? O Solano Lopes? Solano Lopes. Podemos... Você sabia que o Solano Lopes, durante um período, ele quis casar com a filha do Dom Pedro? Segundo? Não sabia. Eu não lembro com qual das duas. Eu não me lembro com qual das duas. Ele falou, queria fazer negócio. Eu caso com ela e a gente esquece a guerra. Daí a Teresa Cristina entrou no meio. Que italiana, porreta, aquela Teresa Cristina também, viu? Merece um a Teresa Cristina é o equilíbrio do Dom Pedro II. Que o Dom Pedro II ele curtiu um amor pela Condessa de Barral devastador.
Mas em nenhum momento, ninguém pode falar nada dele, em nenhum momento ele perdeu, ele esqueceu a posição dele de imperador, em nenhum momento ele desrespeitou a Teresa Cristina. Perfeito. E manteve correspondência com a Condessa de Barral até o fim. Até o fim. Até o fim. Foi o grande amor. Foi, da vida não, dele. ele é e platônico, né? Não correspondido. Não, eles tiveram um amor caliente quando ela estava aqui, como preceptora das filhas dele e tal, mas aí ela teve que voltar, né, por causa do filho, para o filho não perder o filho dela era filho de um francês. E se ele não voltasse para a França, ele perderia tudo. Daí ela volta com ele. Mas eles continuam se correspondendo. Nunca mais se encontraram. Que história de amor, né? Mas continuam se correspondendo até o final. Agora, nós temos tempo? Podemos, mais 5 minutos. Podemos atravessar o tempo histórico aí? Podemos. Contar uma fofoca? Fica só entre nós. Só entre nós e todos os ouvintes. O Dom Pedro Primeiro. II, na última viagem que ele fez para a Europa, que o Dom Pedro fez poucas viagens, se você parar para pensar, ele era bem econômico. Seguro. Na última viagem, eles tinham um hotel onde eles ficavam, hotel mesmo, se não me engano, é o mesmo hotel onde ele morreu, em Paris. E a Teresa Cristina falou, nós passeamos tanto, nós fomos ver o museu, encontramos isso, fizemos aquilo, posso descansar? Ele falou, então enquanto você descansa, eu vou até a nossa confeitaria, que era uma confeitaria que tinha do outro lado da rua, que eles iam tomar chá lá. Eu vou lá tomar um chá. Ela falou, tudo bem. Ele vai. Quando ele entra lá, ele está sentado, quietinho, tomando o chazinho dele, lendo um livro, aquele alvoroço, né? Entram aquelas mulheres fazendo barulho e aquela coisa toda. Ele fica olhando bem. E o dono da confeitaria põe todo mundo para fora. Vai sair todo mundo porque eu vou fechar a confeitaria para receber a Cici. Era a imperatriz Cici. E daí, o senhor, por favor, se retire. O garçom falou, não pode, ele é o imperador do Brasil. Meu perdões, ajoelhou no chão. Meu perdões e tal, deixaram ele lá. Daí ela falou, aquele lá é o Dom Pedro? Ele é meu primo. Pede para ele vir aqui. Ele foi, sentou na mesa com ela. E ela conversando com ele, fazendo caras e bocas. E uma moça arrumando o cabelo dela o tempo todo, arrumando aqui, arrumando ali. E ele conversou com ela um pouquinho, pediu licença, saiu. À noite ele escreveu no diário dele que ele tinha conhecido a imperatriz Cici, que era realmente uma mulher muito bonita, mas que ele não trocava ela pela Teresa Cristina dele. Ai, que bonito. Então existem essas fofoquinhas. Eu adoro fofoquinha histórica, viu? Tem tantas. Tem muitas. Professor Alba, eu peço muito agradecimento e o avô merece um presente do Boticário. Merece. Muito obrigada. Da linha Nativa Spa, ameixa dourada. Romântico? Óleo de quinoa. Uma loção radiante do Boticário. É o mínimo obrigada. que eu posso fazer. Agradeço de coração. É transferir esse presente do Boticário para a senhora. Muito obrigada mesmo. Professora, valeu, obrigado pela aula. Precisamos marcar mais aulas. Olha, quando eu puder, se eu estiver bem, de saúde, de cabeça, e tudo, mês que vem é 7,8. 7,8? 7,8. Eu tenho medo de falhar. Com um corpinho de 4,2. Tomara. É isso aí.
mantenha essa vivacidade que é o que a gente admira demais, viu, professora? Muito Obrigado. obrigada. Pode contar comigo, porque gosto muito de vir aqui. Vocês me deixam muito à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Caleb Oliveira partiu. Semana da Pátria. Agora você já tem uma aula nova aí. Na verdade, quem declarou a independência mesmo foi a Leopoldina. E o Dom Pedro I que leva a fama por causa da espada, né? É, uma mulher sensacional. É isso aí, como tantas outras nesse nosso Brasil aí, vamos prestigiar e vamos ter essa cultura da independência viva todos os dias. O Brasil é maior do que esses aventureiros que passam por aqui. Fiquem com Deus, amanhã mais um Telescópio ao vivo aqui na TV Itapê. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.